No vídeo de hoje nós iremos ver o recap do primeiro episódio de uma das animações adultas mais perturbadoras já feita. E nesse episódio conhecemos cada um daqueles patrulheiros que trabalhava no Parque Florestal, além de também descobrirmos que o mesmo vinha tendo uma baixa no turismo. E o patrulheiro-chefe, com o intuito de resolver aquele problema, decidiu então contratar uma patrulheira que trabalhava em outro parque, o que acabou também gerando uma competição com o seu atual funcionário. O episódio começa nos mostrando a beleza do Parque Florestal, até que de repente chegamos a ver vários animais fazendo umas brincadeiras com seus parceiros, o que poderia ser um momento até que normal para a natureza, se não fosse pelo fato de animais de diferentes espécies estarem fazendo aquilo, e também pelo fato de várias crianças estarem vendo aquela mesma cena. Momentos depois daquele episódio traumatizante, o patrulheiro Steve Williams realizava um passeio com as crianças pelo parque, além de revelar ser o patrulheiro do mês do Parque Florestal, e também acabar percebendo aquela outra criança inusitada, o que faz ele ficar um pouco desconfortável por ter sido pego de surpresa, e esperava não falar nada sobre as características marcantes do garoto. Porém, logo em seguida ele fala uma coisa que acaba pegando mal, e então decide levar aquele mesmo garoto até uma caçamba de lixo. E voltando ali ele resolve ensinar as crianças a fazer uma fogueira, precisando somente daqueles dois objetos para fazer a mesma. Nesse momento Steve logo percebeu aquela garota no local, e pensa que talvez poderia impressioná-la acendendo a fogueira. Porém ele acaba não conseguindo fazer a simples tarefa, e decide então usar um produto químico bastante inflamável, o que obviamente resulta com ele pegando fogo e saindo correndo. Mas não só isso, como ele também acaba apagando o fogo de um personagem de comercial. Um tempo depois, Steve comentava com seu amigo Denzel sobre quem seria o patrulheiro do mês, com ele falando que o Steve sempre acabava com sua foto na parede, mas que também ninguém ligava para aquela premiação além dele. No entanto, Steve continuava contando vantagens sobre isso, e decidiu rever todos aqueles quadros em que foi o patrulheiro do mês, pois além daqueles quadros as mulheres também adoravam um patrulheiro, com o Steve logo recordando de uma mulher atraente que viu mais cedo. No entanto, seu amigo Denzel não gostava muito das novinhas, pois as coroas, além de serem doces, também poderiam tirar os dentes. E o Steve logo mostrou não acreditar que isso fosse verdade, mas seu amigo logo revela que chegou a pegar mais coroas que asilos para a terceira idade. Ao mesmo tempo, Woody levava os chocolates que havia comprado para o Malloy. Porém, como as barras de chocolate eram de apenas 70% de cacau, ele rapidamente se recusou a comer, fazendo Woody também ir devolvê-las. Nesse momento Steve decidiu trocar umas palavras com o Malloy, mas o urso logo falou sobre o quão bizarramente grande era sua cabeça, fazendo Steve recordá-lo que foi por sua causa que estava vivo, pois um turista louco acabou atropelando e mandando seus pais para jogar no Vasco. Durante isso Woody compartilhou um gráfico com os patrulheiros, e mostrava uma baixa significativa de turismo no parque, revelando os diversos motivos daquela baixa vir acontecendo tanto, e por fim comenta que o parque não era uma cidade como Detroit. No entanto, Denzel acaba levando aquela frase como preconceituosa, e Woody logo revela que não era a favor de toda aquela discriminação. Porém também descobrimos que ele havia contratado um coreano para seguir o Denzel. E então, após a Connie falar que ter menos funcionários no parque talvez fosse melhor, pois até poderiam atrapalhar o equilíbrio da natureza, seus colegas de trabalho logo zombam da sua cara comparando com um hippie. Em seguida Woody comenta com o Malloy sobre ele recepcionar os turistas, com o Steve também mostrando não gostar daquela ideia maluca, pois o Malloy não havia feito nada para o parque até agora além daquelas pegadinhas. E após isso Woody revela que se as coisas não melhorassem o parque seria fechado, por isso resolveu contratar uma pessoa que colocaria o lugar de volta nos trilhos. E era nada menos que aquela nova patrulheira que também trabalhou em outro parque, o que deixa o Steve furioso por achar que ela quisesse roubar o seu título de patrulheiro do mês. Em seguida ela acaba percebendo a presença de um filhote de urso na sede, e comenta com o Woody que ursos domésticos não existiam, além de também falar quais comidas eram essenciais na dieta dele, o que acaba fazendo o Woody repensar sobre como vinha tratando ele, e agora como ela havia tirado uma coisa que o Malloy gostava bastante. Ele mais tarde naquele dia chegou a fazer a mesma coisa com ela. Ao mesmo tempo Steve continuava achando que ela pretendia roubar o seu título. No entanto, além de descobrir que ela só queria ajudar o parque, e também com o Woody percebendo que o Steve tinha medo de competição, Denzel também acaba revelando que poderia competir pelo título, porém acaba comentando que preferiria tirar um cochilo com o coreano lhe observando. Momentos depois, enquanto Steve mostrava para a nova patrulheira um pouco do parque, e também se exibia pelo salvamento que havia feito com um cara no lago, porém ele logo chegou a ter o seu momento de exibição interrompido, pois o Woody através do rádio revelou que o Steve na verdade mandou aquele cara para o hospital. E não bastando aquilo, Malloy também chegou a falar da vez que o Steve estava bêbado,
sentido, e acabou confundindo o triturador de papéis com uma parte íntima feminina. Um tempo depois na cabana do Woody, enquanto ele já havia parado com o tratamento de urso doméstico para com o seu amigo, Malloy por outro lado continuava com as comidas humanas, chegando até mesmo a trocar o carro do Woody por aquelas pizzas. Porém seu momento de felicidade não durou por muito tempo com ele até chegando a ver sua nova comida. De volta na sede dos patrulheiros, Steve chegava com um turista recém-salvo em seus braços, mas logo descobria que o mesmo já havia batido as botas, com ele falando que quando o encontrou ainda estava vivo. Após isso a nova patrulheira chegava ali salvando a vida do turista, o que além de deixar o Steve ainda mais furioso com aquela competição, também faz com que ela ganhe uma estrela na tabela de patrulheiros do mês, com o Denzel zombando do seu amigo por estar sendo superado, e também mostrando que se caso quisesse poderia ganhar aquele título. Após isso Steve continuava querendo ganhar a competição em cima da nova patrulheira, até que ela acaba perdendo a paciência e revela que agora jogaria a sério. Em seguida chegamos a ver os momentos deles realizando alguns salvamentos no parque, e o Steve sempre acabando se dando miseravelmente mal no final de todos, ao mesmo tempo que o Malloy tentava comer alguma comida humana, mas infelizmente não chegou a conseguir realizar esse feito. Um tempo depois quando Steve andava em seu carro, e também descobria que aos poucos vinha sendo substituído pela nova patrulheira. Já de noite, enquanto andava pela floresta ainda procurando por comida humana, Malloy acaba por acidente indo parar perto daquele trailer, com o caipira logo lhe convidando para entrar e desfrutar das comidas que ele tinha. No entanto Malloy também percebe umas segundas intenções no caipira, pois o mesmo tinha até uma ordem judicial para ficar longe de crianças e pequenos animais. Porém mesmo com isso Malloy acaba aceitando entrar no trailer com o caipira. Enquanto isso na cabana da nova patrulheira, Steve por acidente chegou a se encontrar com a Connie no mesmo local, e após inventar uma mentira sobre o que estava fazendo ali, Steve descobre que a Connie estava num tanto quanto obcecada pela nova patrulheira, pois já sabia até que ela tinha sérios problemas com o álcool, o que acabou dando ao Steve uma ideia para fazer ela ser demitida. E após ter tido a sua primeira tentativa de deixar a patrulheira bêbada fracassada, Steve passou praticamente o dia todo tentando fazer ela consumir uma gota de álcool, mas não chegou a ter sucesso em nenhuma das tentativas, até que acabou enfim conseguindo batizar o seu café, mas também presenciou a mesma pilotando um helicóptero estando totalmente alcoolizada, o que mais tarde resultou com ela sendo demitida do parque, mas continuava sem entender como ficou alcoolizada de repente. Enquanto isso Woody revelava que o Malloy havia sumido, e que não foi fácil ter ido procurar por ele na floresta com o Denzel. Steve ao lembrar que ele havia demitido a nova patrulheira, também descobre que precisaria trazê-la de volta senão ele é quem seria demitido. E enquanto Malloy estava prestes a ficar cheio de uma outra coisa, Steve foi conversar com a patrulheira e aproveitou para lhe pedir desculpas, além de também atirar na sua mão e fazer ela desmaiar por falta de sangue. E então após uma rápida passada na floresta coletando algumas pistas, os dois enfim acabam chegando naquele trailer do caipira. Porém o mesmo já havia feito umas coisas com o Malloy que não poderiam ser desfeitas, mas no final tudo acabou dando certo com a patrulheira sendo recontratada. Além do Steve também ter decidido continuar com o título de patrulheiro do mês, mas por alguma razão ter falado em voz alta que havia batizado o café da patrulheira, o que obviamente resultou com ela ficando bastante furiosa com aquilo.